Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula aqui do curso do Revisão de Concursos comigo, o professor Yuri Matos. Estou muito feliz de ter você aqui mais uma vez para acompanhar comigo essa aula, que eu preparei com muita dedicação e carinho, e eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai ser de muito valor para você estar preparado ainda mais para a sua aprovação, para a sua prova. Perfeito? Então, se você já está acompanhando as aulas anteriores, a gente está dividindo as aulas com base em cada capítulo do Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Essa aula vai focar no quinto capítulo, que trata dos compromissos que a empresa assume com seus empregados. Então, indo direto ao ponto, sem firulas e sem rodeios, vamos a esse assunto que é muito importante. Então, eu separei um conteúdo aqui que vai esclarecer para você tudo sobre o compromisso que a empresa tem com seus empregados. Vamos lá? Bom, esse é um tema muito importante porque mostra como os Correios se comprometem em garantir um ambiente de trabalho que seja justo, seguro e saudável para todos os colaboradores. Então aqui eu já destaco para você essas três palavrinhas-chave. Justo, um ambiente de trabalho justo, seguro e saudável para todos os colaboradores. Então a gente vai entender cada um desses compromissos de forma muito simples, objetiva e de forma muito clara, para você ter tudo muito bem memorizado até a data da sua prova. Nosso método aqui do Revisão de Concursos o foco não é bater papo, ficar estendendo o conteúdo, dando exemplos de coisas que às vezes nem... Olha, não adianta você querer acertar um alvo do tamanho de uma ervilha com uma bazuca, certo? Porque você vai gastar muito esforço para um resultado que não necessariamente precisava desse esforço. Então, o que você precisa é acertar um alvo do tamanho de uma ervilha com uma flecha. Ser preciso, ir direto ao ponto. E fazer isso várias vezes. Você vai testar essa sua habilidade, você vai testar acertar o alvo com sua flecha várias vezes até você, no dia da prova, conseguir exatamente cumprir com o seu desafio. Perfeito? Então, o nosso objetivo aqui não é estender e explicar e detalhar coisas que não precisa. É explicar o que você realmente precisa saber e caso você precise retomar, algumas vezes você vai revisar através das anotações que eu separei aqui no quadro, dos mapas mentais que eu utilizo para as aulas, do seu material, as anotações que eu vou pedindo para você fazer. Perfeito? Então, vamos adiante. Primeiro tópico. Bom clima organizacional no ambiente de trabalho. O primeiro compromisso que os Correios assumem é criar e manter um bom clima organizacional. Criar e manter um bom clima organizacional. Isso quer dizer que a empresa se preocupa em garantir um ambiente de trabalho que seja o quê? Um ambiente de trabalho saudável e seguro. Lembra as três palavrinhas-chave do começo? Justo, seguro e saudável. Então, criar e manter um bom clima organizacional já cumpre com esses dois elementos, que é ser saudável e ser seguro para todos os seus empregados. Saúde e segurança são prioridades aos Correios e a empresa tem sempre buscado formas de melhorar as condições de trabalho para que todos possam ali desempenhar suas funções com tranquilidade e bem-estar. Então, sendo um ambiente de trabalho seguro, ele vai desempenhar as atividades com tranquilidade. Sendo um ambiente de trabalho saudável, ele vai desempenhar as atividades de forma muito mais confortável com bem-estar. Perfeito? Segundo, transparência na divulgação de informações. Então, outro ponto que é fundamental, vimos isso inclusive nas aulas passadas, onde lá fala sobre os valores, os princípios, e os Correios têm como seus valores, seus princípios, essa transparência na divulgação de informações. Então, aqui, os Correios se comprometem a divulgar as informações de forma completa, objetiva e igualitária. O que quer dizer? Compartilhar todas as informações que são necessárias de forma completa, de forma objetiva e sem dar rodeios, sem firulas e sem rodeios, igual são nossas aulas. E de forma igualitária, ou seja, não favorecer grupos específicos para poder passar certos tipos de informações. Então, ele se compromete a divulgar as informações de forma completa, objetiva e igualitária, não apenas aquelas que são exigidas por lei, aquelas informações que são exigidas por lei, mas também outras informações que sejam importantes para os empregados. Então, isso acaba garantindo que todos da empresa tenham acesso às informações de maneira justa e no tempo certo.
Então, isso evita que qualquer empregado seja prejudicado por falta de comunicação. Então, isso aqui é muito importante, é um dos compromissos que os Correios assumem com seus empregados, né? Compartilhar a informação de forma completa, objetiva e igualitária. Perfeito? Depois, nós temos aqui também o estímulo ao cumprimento do código. Então, os Correios também incentivam muito fortemente que todos os seus empregados eles cumpram integralmente, ou seja, com todo o código de conduta e ética, o código de conduta ética e integridade. Então, isso significa que a empresa não apenas adota o código, que tem o código, escreveu, está lá na parede, olha, está aí, se precisar acessar, está na pasta tal no computador. Não, não é só isso. Eles também estimulam e incentivam, né, motivam o cumprimento por parte de todos os colaboradores. Tá? Isso vai reforçando, acaba criando uma cultura de ética. O que é a cultura de ética numa organização? As pessoas se acostumarem a fazer aquilo porque é natural. Alguém que chega novo percebe que todos já fazem e naturalmente ele vai cumprir, ele vai ter o mesmo comportamento. Então, isso é uma cultura, né, que você adota, que você passa, e você estabelece essa cultura quando todos são conscientes, todos fazem certas atividades e fazem não só porque são obrigados, eles fazem porque são conscientes da importância daquilo. Então, isso é cultura, a cultura de ética numa organização. Então, acaba criando esse estímulo para que todos cumpram com o código, né, de conduta, o código de conduta ética e integridade. Esse estímulo acaba criando essa cultura, as pessoas compreendem que fazem não só porque tem que fazer, mas porque é costume, é importante, eles são conscientes disso. E também cria um senso de responsabilidade dentro da organização. Eu sou responsável por isso, então eu preciso agir exatamente dessa forma, eu preciso ter esse comportamento. Perfeito? Além disso, esse é o estímulo ao cumprimento do código. Então nós já vimos aqui o bom clima organizacional no ambiente de trabalho, que é criar e manter o bom clima na organização, a transparência na divulgação de informação, que é a transparência na comunicação de forma completa, objetiva e igualitária entre seus colaboradores. Acabamos de fechar o estímulo ao cumprimento do código, né? Então, os Correios incentivam que os empregados cumpram com todo o código, estimulando ali o cumprimento, incentivando para que criem uma cultura e senso de responsabilidade dentro da organização. E agora vamos falar dos canais formais de comunicação. Lembrando que tudo isso está no capítulo 5º, o 5º capítulo do Código de Conduta Ética, que trata dos compromissos dos Correios em relação aos empregados. Então, um compromisso importante é garantir que existam canais formais de comunicação para que os empregados possam enviar seus pedidos, as suas demandas e também as suas denúncias, também as suas perguntas, as suas dúvidas. Inclusive sobre dilemas éticos, né, da própria organização. Coisas que colocam em xeque ali, colocam em dúvida se aquilo é permitido ou não é permitido, se aquilo deve ou se aquilo é obrigatório ou não é obrigatório. Então deve haver sim esse canal de comunicação para que exista esse pedido, né, essa solicitação de demandas, de perguntas, de informação por parte dos empregados. Então isso inclui, por exemplo, canais para denúncias de irregularidades, como assédio ou até discriminação dentro da empresa. As pessoas que queiram denunciar algum ato que eles vejam que é ilegal ou antiético, tá? Também esse canal pode incluir aí uma comunicação para resolver questões éticas que possam surgir no ambiente de trabalho. Então esses canais são importantes, são essenciais para que os empregados se sintam ouvidos e possam aí reportar, né, problemas de forma clara e também sintam segurança nessa comunicação, a parte de reportar o problema. Então, você observou alguma coisa ali, às vezes você observou alguma coisa que tem algum superior na hierarquia envolvido, pode acontecer algum conflito de interesses naquilo que você precisa denunciar, então esse canal de comunicação precisa ser formal para proporcionar essa confiança. Depois nós temos aí como também compromisso dos Correios, que os Correios têm com seus empregados, que é a privacidade e confidencialidade. Então os Correios também se comprometem a quê? Preservar a privacidade, né, e a confidencialidade das informações pessoais e dos seus empregados. As informações pessoais dos seus empregados. Claro, existe uma exceção aí a essa regra. Então você que
no estudo da legislação, no estudo de um código que define um código de ética ou de uma legislação específica, existe sempre a regra geral, mas há alguns casos que há uma exceção. E é muito importante você estar atento a isso, porque historicamente as bancas de concursos acabam cobrando, para saber se você está esperto mesmo quanto à letra de lei, acaba cobrando essas exceções. É natural, e principalmente isso é muito explorado em provas aí que cobram direito constitucional, direito administrativo e outras matérias da legislação. Perfeito? Então, os Correios se comprometem sim em preservar a privacidade e confidencialidade das informações pessoais de seus empregados, mas há uma exceção, salvo em situações previstas em lei. Então, ele define aí que poderão haver situações previstas em lei que possa estar acima do fato deles terem que preservar a privacidade e confidencialidade das informações pessoais. Isso significa que a empresa protege os dados pessoais de seus funcionários como informações financeiras, informações familiares, informações de saúde, entre outras informações. E destaque aqui que a proteção de dados é um ponto-chave, tá? Principalmente nos dias de hoje. É um tema que vem sendo já muito debatido, começou em 2018, estava muito cru ali ainda, mas a partir de 2019 aí sim passou a ter uma frequência maior aí nos debates, tanto nos debates políticos quanto nos debates sociais, essa questão da proteção, que inclusive em 2018 resultou aí no início da lei, da aplicação da lei, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que vimos na nossa segunda aula aqui do nosso curso, que essa legislação, que é a LGPD, é usada como referência para o cumprimento da ética, né? De você trabalhar de forma ética no ambiente, na organização dos Correios, é um compromisso dos Correios. Então, isso quer dizer que esse código, ele usa como referência a LGPD. Então, é uma norma que se estende à aplicação desse código de ética. Perfeito? Então, vamos falar muito sobre proteção de dados, sobre privacidade das informações. As próximas aulas têm capítulos aqui do código que trata apenas desse assunto. Só que aqui a gente está vendo especificamente sobre o que a privacidade e a confidencialidade tem a ver com o compromisso dos Correios em relação aos empregados, tá bom? Depois disso, nós temos a promoção da igualdade e de oportunidades. Então, a empresa também se compromete em promover a igualdade de oportunidades para todos os seus empregados. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que em todas as políticas da organização, o critério principal para poder crescer profissionalmente na empresa, para a ascensão profissional, o critério é o mérito individual. Então, para que com isso haja ali a aplicação da igualdade de oportunidades, ou seja, todos têm a oportunidade de crescer, todos têm a oportunidade de se destacar através desse requisito definido no Código de Ética e Conduta, que é o mérito individual. Então, a promoção e o crescimento dentro dos Correios, você que em breve já vai estar trabalhando lá, eu sei que você já vai ter olhos aí para sempre estar crescendo, então fique atento porque deve ser baseado na capacidade do crescimento. Promoção para o crescimento deve ser baseado no crescimento, na capacidade de crescimento de cada pessoa, sem favoritismos ou qualquer tipo de discriminação. Tá? Então, os Correios se preocupam e promovem essa igualdade de oportunidades dentro da sua organização. Temos também aí o compromisso dos Correios com relação aos empregados, que é o combate ao assédio. Então, os Correios assumem aí o compromisso de tomar ações para evitar todo tipo de assédio, tá? Todo tipo de assédio, seja ele o assédio moral, seja ele o assédio sexual. Isso quer dizer que a empresa não tolera esse tipo de comportamento e adota medidas para poder prevenir, tá? Então, o assédio moral envolve o quê? Situações em que alguém que está exposto a constrangimentos ou humilhações repetidas no ambiente de trabalho. Então, esse é o assédio moral, tá? Conceito, né? Pessoas envolve situações em que alguém é exposto a constrangimento e humilhações repetidas no ambiente de trabalho. E o assédio sexual é qualquer tipo de comportamento que tenha conotação sexual, qualquer tipo de comportamento que tenha essa conotação, que cause aí também o desconforto ou que seja feito de forma indesejada. Além disso, temos o compromisso com respeito à liberdade sindical. Os Correios também respeitam a liberdade de associação sindical. Isso pode ser também cobrado. Isso quer dizer que os empregados podem se organizar em sindicatos livremente, tá? Pode ficar tranquilo. E a empresa tem um diálogo constante com essas entidades, sempre tentando buscar um equilíbrio entre os interesses dos empregados
e os objetivos da organização da empresa, tentando sempre equilibrar as duas coisas, tá? Também é compromisso dos Correios com relação aos seus empregados a promoção, divulgar a diversidade, o combate à discriminação. Então, os Correios se comprometem a promover a diversidade, tá? E promover a diversidade, isso está muito enfático aí no Código de Conduta Ética, promover a diversidade no ambiente de trabalho e combater todas as ações de discriminação. Seja ela feita a discriminação feita por origem, raça, sexo, cor, idade ou condição social, ou qualquer tipo de outro preconceito, tá? Então a empresa se preocupa em garantir que todos os seus empregados sejam tratados de forma justa e com respeito, para valorizar as diferenças entre eles e criar também um ambiente de inclusão para todos. Perfeito? Então, só fechando aqui o compromisso dos Correios que nós vemos: bom clima organizacional em ambiente de trabalho, transparência na divulgação de informações, estímulo ao cumprimento do código, canais formais de comunicação, privacidade e confidencialidade, promoção da igualdade de oportunidades, combate ao assédio, respeito à liberdade sindical, promoção da diversidade e combate à discriminação. Perfeito? Foram esses aí os tópicos que nós abordamos aqui, 9 tópicos que abordamos sobre o compromisso dos Correios em relação aos seus empregados. E para fechar esse capítulo reforça o compromisso da empresa e garante um ambiente de trabalho que seja o quê? Falei no começo, as 3 palavrinhas. Um ambiente de trabalho que seja saudável, justo e seguro para todos os seus empregados. A empresa se compromete para isso, para que ele para garantir um ambiente de trabalho saudável, justo e seguro, a empresa se compromete a quê? A promover, a divulgar, conscientizar sobre a transparência, sobre a igualdade de oportunidades, a proteção contra o assédio e a diversidade. Além, claro, de criar canais de comunicação que sejam formais para que todos possam se expressar de forma segura. Então, percebe que todos os elementos que contribuem para que os Correios promovam, né, sempre visando, sempre o quê? As 3 palavrinhas-chave. O ambiente de trabalho saudável, justo e seguro. Então, falou em compromisso dos Correios com relação aos seus empregados, você já sabe que eles vão tentar sempre garantir um ambiente de trabalho saudável, justo e seguro. E para isso eles se comprometem a promover a transparência, a igualdade de oportunidades, proteção contra o assédio, diversidade, que é a inclusão, e também criar os canais formais de comunicação. Então, esses compromissos são essenciais, muito importantes, para garantir que os Correios mantenham ali uma cultura organizacional baseada no respeito, na ética e na responsabilidade. Então, fechamos aqui mais um conteúdo da nossa aula do curso do Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Fique muito atento a todas essas anotações, a todas essas observações, todos esses destaques. Faça suas anotações aí no seu material e espero você na próxima aula.